4h46. Muito comum nas crianças a enurese noturna, que é quando os pequenos fazem xixi na cama durante a noite. O problema atinge mais os meninos do que as meninas e pode provocar baixa estima na criança e até mesmo atrapalhar as relações interpessoais dela. Para falar um pouco mais sobre o tema, Maria Cristina de Andrade, que é pediatra, nefrologista da MBA Pediatria. Olá, Maria Cristina, tudo bem? Tudo bom, Sandra? Boa tarde. Olá, me ouve bem? Tô ouvindo direitinho. Tudo bom? Tudo bom. Maria Cristina, enurese noturna. A gente sabe que as crianças, em geral, né, elas fazem xixi na cama, principalmente naquele período que tá a fraldinha, né, sendo retirada, aquele processo é intermediário, né, entre retirada da fralda e a criança se acostumar a ir ao banheiro sem fazer xixi na cama. Quando é que isso é problema? Então, normalmente as crianças, a gente costuma desfraldá-las durante o dia por volta de 1 ano e meio, 2 aninhos, né? É normal que uma criança faça xixi na cama até os 5 anos de idade, tá? Então, começa a ser algum problema a partir dessa idade. Então, considera-se como normal até os 5 anos. Criança que faz xixi na cama a partir dos 5 anos de idade, a gente tem que pesquisar alguma coisa, desde que isso interfira na vida da criança e dos pais. Entendi. Agora, Maria Cristina, com mais de 5 anos, o que deve ser feito se a criança continuar fazendo xixi na cama durante a noite? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Primeiro, se a criança só faz xixi na cama durante a noite e não tem perdas diurnas, que é o esperado, por exemplo, uma criança de 5 anos, aí você tem que pensar se a enurese é primária, quer dizer, a criança sempre fez xixi na cama, nunca parou, tá? Ou se a enurese é secundária. Considera secundária quando uma criança conseguiu ficar pelo menos 6 meses sem fazer xixi na cama, e aí ela começou a fazer xixi na cama. Tá, ela tinha parado e volta a fazer. Isso, é isso que é preocupante, que é a enurese secundária. A primária é muito comum, então assim, a primária, a criança pode deixar de fazer xixi na cama sozinha, então conforme ela vai amadurecendo, ela vai deixando de fazer xixi na cama. Então, por exemplo, se a gente considerar 23% das crianças com 5 anos de idade fazem xixi na cama, tá? Com 10 anos é só 4%. Tem uma população que vai fazer até a vida adulta, tá? Isso é relatado de literatura. Agora, se uma criança, por exemplo, parou de fazer xixi na cama e voltou a fazer xixi na cama, o que a gente tem que pensar? Ou aconteceu algum trauma na vida dessa criança, ou ela adquiriu alguma doença. Ou ela está com infecção urinária, ou está com diabetes, ou está evoluindo para uma doença renal crônica. Aí a gente tem que pesquisar alguma outra doença de base, né? Agora, o tratamento, Maria Cristina de Andrade, como é que ele é feito? Porque seria uma coisa mais psicológica? Por que a criança faz xixi na cama, por exemplo, depois de um período que ela já tinha aprendido a controlar, né, a bexiga, literalmente? Então, se ela já controlou e passou a não controlar mais, a gente sempre tem que pesquisar uma causa secundária, como eu disse. A gente tem que fazer alguns exames subsidiados. A enurese noturna, que a gente chama primária, que é a criança que sempre fez xixi na cama, às vezes acaba sendo um problema para a criança, principalmente hoje em dia, assim, que as crianças vão acampar, né, com os amiguinhos, aí não pode dormir na escola, não pode dormir na casa do amigo, não pode chamar um amigo para vir em casa. Então essas crianças acabam ficando assim com uma baixa autoestima, né? Às vezes os pais punem a criança porque acham que faz xixi na cama porque quer. Então nessas crianças que a gente chama que tem uma enurese noturna primária, que é monossintomática, não tem perdas diurnas, então existem várias causas. Existem causas genéticas, tá? Existem causas porque você produz menos um hormônio, que é o hormônio antidiurético, então elas têm um volume urinário noturno alto, ou às vezes a bexiga cabe um pouquinho menos de xixi. Tem crianças que têm um sono profundo. E o tratamento, que foi que você me perguntou, né, inicialmente,
que a gente faz? Medidas comportamentais no começo, né? Tomar menos líquido durante a noite, então ela tem que tomar líquido mais de manhã, à tarde, um pouquinho à noite, ir para o banheiro fazer xixi antes de dormir. Se fizer xixi na cama, pedir para a própria criança ajudar a trocar roupa de cama, né? Para que ela se mobilize para isso. Caso seja necessário isso não der certo, existem algumas alternativas, né? De tratamento mesmo. Agora, essas alternativas de tratamento vão depender de como essa enurese afeta a criança e afeta a família. Tá. Agora, a senhora tinha citado que até 5 anos é normal, né? A criança fazer é normal. Xixi na cama, então as mães e os pais não devem entrar em pânico antes dessa data. Não, antes desse período. De forma alguma. Porque assim, até... tem gente que, só para complementar, porque a gente percebe às vezes que alguns pais, criança com 3 anos, começa a tirar fralda, já entra em pânico, já quer que a criança faça o xixi normalmente. Então assim, não é para forçar. Antes de até 5 anos, ok. Até 5 anos, ok. E assim, os pais têm que entender que existe uma variação de uma criança para outra. Então, muitas vezes, por exemplo, um filho, por exemplo, o mais velho está fazendo xixi e o mais novinho com 3 anos já não faz mais xixi, né? Então, existe uma certa cobrança por parte dos pais. Eles têm que entender que isso é normal, né? Grande parte das crianças fazem xixi na cama até essa idade. Não é anormal isso. Entendi. Aí você estava falando do tratamento, de tudo que ocorre, né, com a criança, caso... Porque, como você citou, ela pode ir a um acampamento, dormir na casa de amiguinho, tudo isso fica muito comprometido, né? Fica. E o tratamento, ele dura muito tempo, varia de criança para criança, e quais outras consequências que ele pode trazer, caso os pais não descubram exatamente, porque você citou que pode ser tanto fisiológico quanto psicológico, né? Então, primeiro investiga-se o fisiológico, seria isso? Então, assim, se a criança não tem algum problema de organismo mesmo, né? A primeira causa você tem que afastar qualquer patologia, né? Então, assim, de uma anamnese bem feita, uma história bem tirada, vai te levar para algum diagnóstico, né? Então, uma glicemia a gente faz para investigar o diabetes, um exame de urina, eventualmente um ultrassom quando necessário. Avaliar a parte neurológica, a coluna da criança, né? Se neurologicamente está tudo bem, porque a bexiga é muito importante. Tá? Então, assim, a criança está ótima, não tem nada, aí faz tratamento comportamental. Não deu certo, a gente vai começar a tratá-la, e existem algumas alternativas, que passam tanto assim, dar o hormônio para a criança, para diminuir o volume urinário noturno, existe essa possibilidade, né? Principalmente as crianças que vão acampar, por exemplo. A gente dá durante um curto período de tempo para que ela tenha uma vida social melhor, né? Ou existe uma terapia com alarme, principalmente a terapia com alarme são alguns meses. Então, quando a criança faz xixi, começa a fazer xixi, dispara um alarmezinho, que pode ser sonoro ou vibratório. E a criança acorda. Sente, aí ela acorda e vai fazer xixi. Tá? Mas no começo do tratamento, por exemplo, os pais ou a mãe, normalmente, tem que estar próximo, né? Porque essas crianças têm uma certa dificuldade em acordar. E aí a criança tem que levantar e ir para o banheiro fazer xixi. Quando a criança, às vezes, tem uma bexiga um pouquinho mais instável, uma bexiga um pouquinho menor, existem medicamentos para ajudar a tornar essa bexiga maiorzinha, a relaxar, para que caiba mais urina à noite e ela não faça xixi na cama mais vezes, né? Então, existe uma série de tratamentos que são possíveis, né, hoje em dia, para que essa criança deixe de fazer xixi na cama. Bom, então, antes de encerrar, só alerta aos pais, né, para que eles não fiquem pressionando as crianças, porque isso pode piorar a situação, e busquem exatamente a causa, né, do ocorrido, sempre depois que ela completar 5 anos, não antes disso, e resolve o problema, porque tem como resolver de uma forma ou de outra, né? Tem como resolver, com certeza. Muito bem, eu agradeço bastante aí a Maria Cristina de Andrade, ela que é pediatra, nefrologista da MBA Pediatria. Maria Cristina de Andrade, muitíssimo obrigada, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, para vocês também. Tchau. Tchau.